Olá, meu nome é Pedro Braga, eu sou discente do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse trabalho tem como intuito utilizar o Business Intelligence e os sistemas nebulosos na definição do Lean Score. Esse trabalho é colaborativo com a professora Tatiana do Amaral, da Universidade Federal de Goiás, e o professor Sávio de Mello, da Universidade Federal da Bahia. Não há um consenso na literatura sobre o método mais adequado de se avaliar o nível de implementação de construção enxuta em empresas. Ao contrário dos métodos de avaliação existentes, o uso da lógica fuzzy reduz a subjetividade da avaliação, como, por exemplo, o estudo de Camargo Filho em 2017, que usou as regras fuzzy com o objetivo de propor uma ferramenta para avaliar o grau de implementação de Lean Construction em empresas a partir da avaliação das práticas e das ferramentas Lean. Nisso, ele usou 4 parâmetros de entrada, como complexidade, presença, tempo e estágio, com um parâmetro de saída, que é o próprio Lean Score. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo propor o uso do Business Intelligence para definir as regras de um sistema nebuloso voltado à determinação de um Lean Score. O método de pesquisa utilizado consistiu no uso do modelo proposto por Camargo Filho, com 4 inputs e 1 output. Os 4 inputs propostos por ele, cada um continha 3 funções de pertinência e eram definidos como presença, que é a presença das práticas em uma empresa, das práticas em uma empresa construtora, variando de baixo, médio a alto, complexidade das práticas de implementação, variando de pouco, medianamente ou muito complexo, o tempo de implementação necessário para cada prática ser adotada, variando em estágios iniciais, amadurecimento e melhoria contínua, e o estágio de implementação daquela prática na empresa construtora, variando de inicial, amadurecimento e melhoria contínua. E o resultado seria o Lean Score, variando de muito baixo, baixo, médio, alto a muito alto, com 5 funções de pertinência. E a definição das regras é com o tipo se, então. Como é que funciona, por exemplo? A partir desse quadro, podemos ver que a primeira regra definida foi composta por se a presença for baixa, complexidade pouca, tempo inicial, estágio inicial, então o Lean Score será muito baixo. A partir disso, foram definidas 81 regras compostas pelo modelo, variando para cada uma das 3 funções de pertinência, com os 5 resultados possíveis do Lean Score. Essas regras, a partir daí, foram exportadas no formato de Excel para o Power BI. Com o resultado de Camargo Filho, em seu trabalho de dissertação, foi visto que a quantidade de funções de pertinência e de Lean Score definidas para cada uma das 5 possibilidades, constou que houve uma discrepância na definição das regras, apresentando vieses. Por exemplo, podemos ver que 63% das regras definidas consistiam entre muito baixo e muito alto. Como podemos ver nas figuras, existe uma clara divergência entre os maiores valores e os menores valores, apresentando vieses. E, por exemplo, na definição do input de presença, podemos perceber que, basicamente, todo muito alto está definido como uma presença alta, enquanto uma presença baixa está todo definido no muito baixo. A partir disso, o Power BI conseguiu apresentar uma excelente visualização de cada um dos parâmetros, e com isso é possível entender como cada um se comporta a partir da interação entre o software do Power BI. Eu consigo entender o que o estágio inicial no índice Lean muito baixo conseguiria impactar nos demais gráficos, nas demais inputs.
E com isso eu consegui entender quais são os vieses apresentados pelas regras definidas por Camargo Filho para auxiliar na definição de um conjunto de regras mais acurado, mais preciso e mais próximo da realidade. E a partir disso foram propostas as regras. Nesse caso, foi proposto a regra utilizando uma média aritmética entre as possibilidades de definição entre as 3 funções de pertinência para cada uma das 5 funções de pertinência do output. Nele, como foi definido numa escala de média aritmética, podemos ver que a maioria das definições ocorreu entre baixo, médio e alto, fazendo com que seja difícil ocorrer um índice Lean muito baixo, assim como um muito alto, diminuindo o viés apresentado no modelo proposto anteriormente. E dessa forma, quando você vai interagindo no Power BI, é possível identificar como cada uma das definições dos inputs apresentam correlação entre si. E isso ajuda muito na visualização e na definição do modelo. Esse quadro é um exemplo de como o proposto apresenta uma diferença com o antigo modelo feito por Camargo Filho. Nessa primeira linha sombreada, podemos ver que numa definição de presença baixa das práticas, com uma alta complexidade da prática, um tempo em melhoria contínua e um estágio de amadurecimento, no proposto por esse artigo, há um Lean Score alto, enquanto de Camargo Filho está baixo, o que mostra a discrepância do antigo modelo, uma vez que, quando é algo muito complexo, em um tempo em estágio de melhoria contínua e um estágio também de amadurecimento, não seria correto afirmar que ele esteja em baixo, em um Lean Score baixo, e sim alto. Outra definição de regra um pouco discrepante foi nessa segunda, em que temos uma presença alta, uma complexidade pouca complexa, um tempo inicial e um estágio inicial. No modelo proposto por Camargo Filho, era definido como um Lean Score muito alto, o que não iria ser coerente, pois estamos em um tempo inicial, um estágio inicial e é uma prática pouco complexa. E isso faria com que, no nosso modelo proposto, utilizando as visualizações, podemos identificar que isso seria um Lean Score baixo. Dessa forma, a principal contribuição desse trabalho foi analisar as regras FIS a partir de uma ferramenta de Power BI para um sistema destinado ao cálculo do Lean Score, proposto por Camargo Filho em 2017. Dessa forma, temos que o Power BI possibilitou realizar análises interativas entre as 4 variáveis de entrada do modelo. Além disso, a variável de presença foi a que apresentou um maior viés. E, nas 63% das regras, haviam se concentrado nas extremidades da classificação do Lean Score, apresentando viés, sendo possível, a partir do Power BI, identificar como ocorreriam essas interações e como elas impactariam. Agora, uma das limitações do modelo seria com relação à necessidade de entender como funciona o Power BI e a interação entre cada uma das variáveis de entrada. Muito obrigado. E aqui está um contato dos autores e qualquer coisa, entre em contato e muito obrigado por ter assistido esse vídeo.